Olá, você está no canal Biologia Evolutiva de Gilvan. Um tema bem interessante, relação antígeno-anticorpo. E essa relação ela é feita através de enzima. Mas o que são enzimas? Enzimas são proteínas. Guarda aqui essa dicasinha, é muito interessante para você assistir o vídeo. Toda enzima é uma proteína, nem toda proteína é uma enzima. Exemplo, a hemoglobina é a proteína do sangue, não é enzima. A amilase salivar na boca é uma enzima, também é uma proteína. E tem também proteína que são hormônios, mas passar essa parte, vamos entender essa parte, essa relação antígeno-anticorpos. E peço para você para assinar o canal, compartilhar esse vídeo, para que outras pessoas possam ter o acesso. Bom, quando a gente fala de essa relação antígeno-anticorpo, é uma relação, um exemplo, tipo uma chave-fechadura, tem que ser específica. Não é qualquer relação. Exemplo, um anticorpo logo formado, ele vai encontrar o antígeno específico. Por exemplo, vamos imaginar a vacina contra o sarampo. Formou o anticorpo, esse anticorpo só consegue reconhecer o vírus que causa sarampo, não conhece o vírus que causa cachumba, por exemplo. Então é muito interessante entender essa relação, como ela se dá. Essa questão ela pode ser passiva, natural. Um passivo artificial mais ou menos seria no caso, mas não é no forma, a forma de corpo, mas nem tanto. Seria o caso, por exemplo, de soro, mas daqui a pouco eu falo sobre soro. Mas natural é exemplo, a mãe passa através da placenta para o filho, passa anticorpos, e nesse caso, normalmente é IgG e fica lá reconhecido. A ativa natural é uma doença, na verdade é uma infecção que pode desenvolver um caso subclínico, de fato não desenvolver teoricamente uma doença, e também o caso clínico. Por exemplo, falei lá do sarampo. Eu tenho essa relação antígeno-anticorpo ativa natural. Eu tive contato e contágio com o vírus que causa o sarampo, desenvolvi o sarampo, não foi um caso subclínico, foi um caso clínico, inclusive quase morro por causa disso, e teve a doença. Eu tenho anticorpos específicos para o sarampo, a não ser, aí eu tenho um detalhe, esse vírus, no caso do sarampo, como tantos outros micro-organismos, ele é um vírus que não há mutação, ele não há desenvolvimento, ele se mantém, depois formado, sempre, o resto da vida do indivíduo, ele vai reconhecer sempre que ele tem o contágio. E a atividade artificial é provocada pela vacina. Cuidado aqui com a confusão que tem sido feita. Vacina é diferente de soro. A vacina não é cura, também é outra coisa que faz confusão. O que acontece com a vacina? A vacina ela provoca no organismo uma reação imunológica, encadeia o sistema humoral, que vai, isso aqui tudo que eu estou falando está dentro do sistema humoral, que o organismo forma anticorpos, e anticorpos vão reconhecer toda vez que aquele antígeno chegar no corpo do indivíduo. Logo, vai ter um processo, uma reação em cadeia, destruir esse lixeiro, não vai provocar a doença. O que acontece? O soro não, o soro funciona como se fosse um medicamento para destruir vamos imaginar, algo que vai causar doença. Exemplo, toxina, veneno de cobra, veneno de escorpião, veneno de aranha. Aí tem que ter a vacina. Também o soro específico, o soro específico para acontecer o que? A destruição dessa toxina que está circulando no organismo da pessoa que foi contaminada, que foi infectada em tese. Contaminação entenda que de uma maneira mais genérica, não vou especificar. Então tem essa diferença. Exemplo, para a gente entender a vacina, eu falava há pouco da questão do sarampo. Ora, formei anticorpo específico do sarampo. Todas as vezes que eu tenho contágio, contato físico direto com esse micro-organismo, eu não desenvolvo a doença, porque eu tenho anticorpos específicos que vão ali desencadear uma reação e destruí-la. O que não acontece já com o soro. Exemplo, alguém que foi picado por cobra, e, por exemplo, inclusive os soros são específicos, tem o soro específico para cascavel, para jararaca, e soro polivalente. Aí é para quando não sabe qual foi o tipo de ofídeo, de cobra, de serpente. Detalhe,
Esse soro, ele cura a doença. Naquele momento, ele vai neutralizar, cortar o efeito do veneno, da toxina que está circulando no corpo da pessoa. Mas o que vai acontecer? Não vai. Se a pessoa tiver outra picada dia seguinte, depois que curou a doença, entre aspas, ou seja, o efeito do veneno da cobra, o mesmo tipo de cobra desenvolve o mesmo tipo de doença. Então, ele não faz proteção, ele cura. É importante entender isso, tá? Bom, entendendo sobre as vacinas. As vacinas têm micro-organismos que eles são mutantes. Eles desenvolvem, por exemplo, um deles que muda muito é o influenza, o que causa a gripe humana. Então, todos os anos tem que fazer a imunização das pessoas. Claro, normalmente é feito um grupo de pessoas. Pessoas que têm comorbidade, gestantes, pessoas idosas, pessoas soro HIV positiva e outros casos, tá? Bom, o que, entendendo aqui, eu vou tratar desse tema, o que o pessoal tem falado, mas por que a vacina da cobertura é para sempre? É o caso, por que as pessoas tomaram a vacina, as 2 doses, teoricamente estariam imunizados, desenvolveram o Covid, ou seja, tiveram infecção com o coronavírus, desenvolveram a Covid. É importante, Covid-19, é importante entender que esse vírus, é o RNA vírus, eles sofrem pequenas mudanças. A maioria das mudanças que acontece é deletéria, ou seja, destrói o bicho, o micro-organismo, o vírus, o coronavírus. Mas muitas delas é benéfica, é a hipropsia, que por isso tem as versões, a delta, várias delas, ômicron e tantas outras vão aparecer. Ainda está tudo muito cedo, o processo de pesquisa e tudo está avançando. No futuro próximo, certamente vão conseguir entender, fazer vacina e saber o tempo de cobertura da vacina. Por exemplo, que já sabe, porque é muito antigo, tem décadas, mais de um século, por exemplo, a vacina contra a febre amarela. O que acontece com a febre amarela? Se for a dose ampla, ela dá uma cobertura de 10 anos. Aí o pessoal foi engraçado, o pessoal me perguntou, mas não tem uma que é 5 anos, é quando seria uma subdose, uma meia dose em tese. Complicado falar isso, mas não é uma dose completa. Exemplo, a vacina contra o tétano, que aí é contra não o vírus, mas a bactéria. O que acontece? A vacina aí, lembrando, mas por que tem que tomar o reforço? Porque só é feita a imunização do indivíduo, ele só responde do ponto de vista antígeno, anticorpos, quando são 3 doses. Aplica uma dose, 30 dias depois um reforço, 60 dias o segundo reforço, são 3 doses iniciais. E aí a cada 10 anos, tem uma cobertura de 10 anos, portanto é uma vacina antiga conhecida. Tem vacina também contra tuberculose, tem uma série de vacinas. Então, bem clara essa questão, essa relação antígeno-anticorpo, muita gente faz uma confusão. É tanto, por exemplo, vamos fazer aqui um desenhozinho aqui bem. Vamos imaginar que eu tenha esse desenho, eu tenha essa figura aqui. Vamos imaginar. Esse desenho encaixa aqui, mas esse desenho jamais encaixaria uma figura desse tipo assim. Como é que eu fizer esse desenho? Eu sou muito bom. Por quê? Porque ele não vai reconhecer esse formato. Então, na verdade, claro que isso aqui é só em termos ilustrativos para mostrar para vocês. A relação antígeno-anticorpo ela é específica. Só reconhece o anticorpo, só reconhecer aquele antígeno específico. É claro que não é bem desse jeito, é bem mais complexo. Mas por quê? Porque ele vai entender qual é esse tipo de enzima, esse tipo de substância, quer dizer, que eles podem se encaixar, tá? Eu espero que isso tenha ajudado a vocês, que tenham essa dúvida enorme sobre inclusive essa diferença entre também vacina e soro, e não fazer também confusão com outros níveis de fármacos que são os antibióticos. Os antibióticos também só servem para cura, não faz nenhuma proteção. A vacina ela é uma maneira preventiva, ela vai evitar depois o anticorpos formado, o indivíduo tem contágio com o micro-organismo e não vai desenvolver a doença. Beleza? Então ficamos por aqui, até o nosso próximo vídeo.